Imagine que, ao acordar amanhã, você decide não colocar um único pedaço de comida na boca. Nada de café da manhã, nada de almoço e nada de jantar. Apenas água. Agora, visualize essa decisão se estendendo por 5 dias inteiros, sem qualquer pausa. Parece algo impossível para a maioria das pessoas. E ainda assim, milhares ao redor do mundo experimentam jejuns prolongados, acreditando que ele limpa o corpo, acelera a perda de gordura ou até melhora o funcionamento de órgãos vitais. Mas existe uma parte do corpo que não pode ser ignorada quando falamos de jejum: o coração. O músculo que trabalha sem parar desde o primeiro segundo de vida. Ele não tem licença, não tem descanso e qualquer alteração no seu combustível ou ritmo pode provocar efeitos imediatos. O que quase ninguém te conta é que o coração reage ao jejum de forma intensa e complexa. Cada hora sem comida desencadeia mudanças internas que alteram hormônios, eletrólitos, pressão arterial, volume sanguíneo e até o tipo de energia que o coração utiliza para continuar batendo. E essas mudanças não acontecem de uma vez só. Elas vêm em ondas, como fases bem definidas, que transformam lenta e profundamente o estado interno do organismo. Para quem observa de fora, pode parecer apenas falta de comida, mas por dentro, o corpo entra num modo de sobrevivência, acionando mecanismos ancestrais que foram programados para manter você vivo em períodos de escassez extrema. Agora imagine essa máquina perfeita, o coração, tentando continuar funcionando normalmente enquanto perde glicose, eletrólitos e liquidez no sangue. Ele acelera, desacelera, altera o ritmo, muda de combustível, economiza energia e, em certos momentos, chega até a reduzir a própria força para evitar desgaste. Cada dia de jejum representa um desafio completamente novo para esse órgão. Do primeiro impacto da falta de glicose até o último estágio de economia máxima, o coração precisa se reinventar para continuar alimentando o corpo. E no final desses 5 dias, ocorre uma resposta bioquímica tão inesperada que surpreende até especialistas. Um gatilho de sobrevivência que só é ativado quando o corpo chega ao limite. É exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. O que acontece dia após dia dentro do coração durante 5 dias completos sem comer. Antes de seguirmos, aproveita e inscreve-te no canal para acompanhar mais conteúdos que te ajudam a entender o teu corpo de forma clara e direta. Agora respira fundo, porque o que acontece no dia 1 pode parecer simples, mas é o início de uma das transformações internas mais intensas que o corpo humano é capaz de enfrentar. No primeiro dia sem comer, o corpo entra imediatamente em um estado de alerta que muitas pessoas nem percebem. Nas primeiras horas, nada parece muito diferente. Você sente fome, talvez alguma irritação, mas acredita que tudo está sob o controle. Porém, internamente, o coração já começa a receber sinais de que a rotina energética mudou. A queda gradual da glicose provoca um aumento de adrenalina e cortisol, 2 hormônios de sobrevivência. Esse aumento provoca uma leve aceleração dos batimentos cardíacos, mesmo que você esteja sentado ou parado. É o corpo dizendo: falta combustível, precisamos nos ajustar. Esse processo é natural, mas já começa a exigir mais do coração do que se imagina. Conforme o dia passa, o coração tenta se adaptar a um novo cenário energético. A primeira fonte de energia utilizada pelo corpo, o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos, começa a ser quebrada rapidamente para manter o cérebro e os órgãos funcionando. Só que esse estoque não dura muito. E enquanto ele é mobilizado, o coração sente uma mudança na viscosidade do sangue e na pressão arterial. Algumas pessoas podem notar palpitações leves, sensação de calor ou até uma ligeira euforia causada pelo aumento da adrenalina. Porém, esse estado, embora pareça inofensivo, é um esforço extra para o coração, que precisa manter o ritmo estável enquanto o corpo muda de combustível. À medida que a noite se aproxima, o corpo já percebe que o jejum não é apenas um atraso na refeição. Ele começa a redirecionar energia, diminuir a digestão, preservar a temperatura e poupar tudo o que pode. O coração, que depende de energia constante, passa a trabalhar de maneira mais cuidadosa. A pressão arterial tende a baixar um pouco. As extremidades podem ficar mais frias e a sensação de cansaço aumenta, porque o corpo está priorizando órgãos vitais. Esse ajuste é quase invisível, mas fisiologicamente intenso. O coração está medindo, calculando e respondendo a cada alteração química do sangue, como um radar sempre ligado. No final do primeiro dia, o coração está bem, mas já diferente. Ele passou por uma fase de aceleração leve,
seguida de uma tentativa de estabilização e, por fim, de economia energética. Você pode sentir fome, irritação, dificuldade de concentração e até um sono mais pesado. Mas por dentro, o coração está num processo de adaptação profunda, preparando-se para o que virá depois, o fim das reservas rápidas e o início de uma mudança completa no combustível que ele utiliza para se manter vivo. E é justamente essa transição, que começa a aparecer no dia 2, que transforma o jejum em algo muito mais sério do que apenas deixar de comer. No segundo dia sem comer, o corpo começa a entrar numa fase completamente diferente. As reservas de glicogênio que foram utilizadas no primeiro dia estão praticamente esgotadas, e o organismo precisa encontrar outra fonte de energia para manter as funções vitais. O coração, que até então dependia principalmente de glicose, agora começa a receber energia a partir da quebra de gordura armazenada. Esse processo aumenta os níveis de ácidos graxos no sangue, que se tornam um novo combustível para o músculo cardíaco. Embora o corpo consiga adaptar-se, essa mudança não é instantânea nem simples. Cada célula do coração precisa aprender a extrair energia de um combustível totalmente diferente, e esse ajuste aumenta a carga metabólica sobre ele. Durante esse período, muitas pessoas começam a perceber os primeiros sinais físicos de adaptação. Pode surgir uma leve fadiga, palpitações ocasionais ou tontura ao levantar-se rapidamente. Esses sintomas não são necessariamente perigosos para pessoas saudáveis, mas indicam que o coração está trabalhando em um novo ritmo. Ao mesmo tempo, o cérebro e outros órgãos também dependem dessa nova fonte de energia, criando uma competição interna que exige que o coração bata de forma mais eficiente. Cada batimento se torna um cálculo delicado de força, ritmo e consumo de energia, mostrando como o corpo é incrivelmente inteligente ao priorizar órgãos vitais em situações de escassez. Enquanto isso, o corpo ativa mecanismos adicionais para poupar energia. O metabolismo começa a desacelerar levemente, a produção de insulina diminui e o hormônio glucagon aumenta, sinalizando para as células utilizarem gordura como principal combustível. No coração, essa adaptação permite que ele continue batendo mesmo sem glicose abundante, mas exige que cada célula muscular cardíaca funcione com máxima eficiência. A pressão arterial tende a se estabilizar, mas pequenos ajustes ainda acontecem constantemente, pois o corpo precisa equilibrar a circulação sanguínea e garantir que todos os órgãos recebam oxigênio suficiente, mesmo com a energia limitada. No final do segundo dia, o coração já não é mais o mesmo de antes do jejum. Ele passou por uma transição energética significativa, mudando de glicose para ácidos graxos como fonte principal de combustível. Essa fase, embora funcional, é delicada. O equilíbrio entre adaptação e estresse é estreito. O corpo está aprendendo a sobreviver com menos recursos e o coração está no centro dessa adaptação, mantendo a circulação e protegendo os órgãos vitais. É uma preparação silenciosa para o próximo estágio, que será ainda mais intenso, quando o metabolismo desacelerará de forma mais significativa e o coração terá que trabalhar com energia cada vez mais limitada. No terceiro dia sem comer, o corpo entra em um estágio crítico de adaptação. O que parecia suportável nos primeiros 2 dias, agora se intensifica. O metabolismo desacelera de forma significativa para conservar energia. O coração, que até então conseguiu se adaptar à mudança de combustível, começa a sentir os efeitos de forma mais profunda. Com menos glicose disponível e um estoque limitado de gorduras, o organismo precisa priorizar órgãos vitais, e o coração lidera essa hierarquia. Cada batimento torna-se uma operação delicada, equilibrando a necessidade de bombear sangue suficiente para todos os tecidos com economia máxima de energia. Pequenas alterações hormonais, como o aumento do cortisol e diminuição da insulina, já são percebidas pelo coração, exigindo ajustes constantes. Durante este dia, o risco de alterações cardíacas aumenta. A queda de eletrólitos como potássio, sódio e magnésio, que começou de forma discreta, agora se torna mais evidente. Esses minerais são essenciais para o ritmo elétrico do coração, e qualquer desequilíbrio pode gerar palpitações ou arritmias leves.
O volume de sangue também tende a diminuir devido à perda de líquidos, aumentando a viscosidade e exigindo mais esforço do coração para manter a circulação adequada. Algumas pessoas podem sentir tontura, cansaço intenso e fraqueza muscular, sintomas que refletem diretamente o trabalho árduo do coração para se manter estável enquanto o corpo opera em modo de emergência. Apesar desses desafios, o coração ainda consegue se adaptar, mas o esforço é perceptível. As células musculares começam a usar corpos cetônicos produzidos pelo fígado a partir da gordura, um combustível alternativo que ajuda a manter a energia mesmo com a ausência de alimentos. Essa transição é eficiente, mas delicada. Qualquer desequilíbrio pode gerar riscos sérios, especialmente para pessoas com histórico de problemas cardíacos. O corpo, de forma silenciosa, está sacrificando reservas menores, redirecionando energia e mantendo a perfusão dos órgãos vitais. Cada batimento agora é resultado de uma coordenação complexa entre hormônios, eletrolitos e metabolismo. Ao final do terceiro dia, o corpo e o coração atingem um ponto crítico de adaptação. O metabolismo está no seu nível mais baixo, o ritmo cardíaco se estabilizou, mas sob condições de energia mínima, e o organismo ativou mecanismos profundos de sobrevivência. É nesse momento que ocorre algo surpreendente. Uma proteína chamada FGF21 começa a ser liberada em níveis elevados. Ela aumenta drasticamente a capacidade do corpo de queimar gordura e melhora a sensibilidade à insulina, mas exige ajustes precisos do coração e eletrolitos para funcionar sem risco. Essa é a surpresa prometida. O corpo alcança um mecanismo de sobrevivência poderoso e pouco conhecido, que só é ativado quando o organismo chega a um limite extremo de jejum. Essa combinação de adaptação e alerta mostra o quão incrível e delicado é o funcionamento do coração diante da escassez de alimento. Após 3 dias sem comer, o corpo passa por transformações profundas, e o coração, que nunca para de trabalhar, é o órgão que mais sente essas mudanças. Ele precisou adaptar-se a diferentes combustíveis, ajustar o ritmo dos batimentos, lidar com a queda de eletrólitos e conservar energia de forma constante. Cada batimento desses 3 dias foi um equilíbrio delicado entre sobrevivência e risco, mostrando o quão inteligente e resiliente nosso organismo pode ser. Mas, como vimos, essa adaptação não acontece sem esforço, e qualquer desequilíbrio pode gerar sintomas como tontura, fraqueza, palpitações e até arritmias leves, sinais claros de que o coração está sendo exigido além do normal. E aqui está a surpresa prometida que poucas pessoas conhecem. Durante esse período, o corpo ativa a produção da proteína FGF21, um verdadeiro hormônio da sobrevivência. Essa proteína aumenta significativamente a capacidade do organismo de queimar gordura e melhora a sensibilidade à insulina, funcionando como um mecanismo de emergência que ajuda o corpo a se manter vivo, mesmo em condições extremas. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma proteína exige que o coração e os eletrólitos funcionem de forma precisa. Ou seja, o jejum prolongado traz benefícios metabólicos reais, mas só é seguro se houver atenção e supervisão, mostrando que mesmo os mecanismos mais incríveis do corpo têm limites. O que esses 3 dias nos ensinam é que o coração não é apenas uma bomba que envia sangue. Ele é um órgão altamente inteligente, sensível e adaptável. Ele sente cada mudança, reage a cada desafio e continua trabalhando, mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável. Porém, a lição mais importante é esta: jejuns longos podem ser fascinantes e ter efeitos positivos, mas não devem ser feitos de forma irresponsável, principalmente por pessoas com histórico cardíaco ou outras condições de saúde. O corpo é uma máquina incrível, mas cada decisão que colocamos nele, como ficar dias sem comer, deve ser feita com conhecimento, planejamento e cuidado. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o funcionamento do corpo e o impacto do jejum no coração, inscreve-te agora no canal. Aqui, você vai encontrar conteúdos claros, detalhados e voltados para quem quer cuidar da saúde de forma segura, sem mitos e sem exageros.
Fica comigo nos próximos vídeos para descobrir mais sobre como proteger o seu corpo, entender sinais que ele dá e aprender maneiras inteligentes de manter o coração forte e saudável. Lembre-se, seu corpo é incrível e o conhecimento é a melhor forma de cuidar dele.